Depois da oração, e somente depois, o trânsito para quem ia a Jerusalém estaria livre. E dentro de poucos minutos estaríamos a um passo da bela cidade. E novamente nossos olhos brilhariam. Alguns até chorariam, como eu chorei. Nossos corações estariam a ponto de se derreterem ou explodirem em louvor. Já alguns adormecidos pelo cansaço, como muitos estão espiritualmente, e até sonhando com a Escritura, abria as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Isaías 26. De repente, o capricho do destino guiado por Deus nos levou a um momento inédito, que nenhuma descrição está à altura. Foi quando a guia anunciou: Gente, nós estamos em Jerusalém. Foram gritos, assobios, e ela continuou falando com muita empolgação. A cidade grande, a cidade do Senhor. Olha aqui, Jerusalém. Os gritos aumentaram e cada um soltava o som que queria. Logo em seguida entramos cantando juntamente com o CD que rodava a canção que nos fazia arrepiar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grei. Hosana nas alturas, hosana ao nosso Rei. Logo de início, contemplando a cidade, já podíamos tirar a conclusão. Como ouvimos, assim estamos vendo a cidade do grande Rei. Emocionados, enxergávamos suas luzes que refletiam dentro de nós um brilho incandescente. E continuamos cantando: Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grei, hosana nas alturas, hosana ao nosso Rei. Não teve como a nossa alma peregrina não chorar, imaginando a nossa chegada na Jerusalém celeste, como depois o irmão Sidney testemunhou sobre a viagem à igreja, ligando-a com a espiritual. Disse: se sentir vontade de entrar cantando, entre cantando. Se sentir vontade de entrar virando pirueta, entre. Isso mesmo diria Davi: entrai por suas portas com ações de graças. Fico a pensar como será naquele dia, pois esta entrada na terrena já foi linda, linda, linda. Que todos me desculpem, mas mais bela que esta entrada penso que foi só a de Jesus. Como eu gostaria de estar com um ramo nas mãos também, dizendo ao homem montado num jumentinho: hosana ao que vem em nome do Senhor. Mas eu e meus irmãos podemos celebrar seu nome com toda nossa alma, com todo o nosso ser, exprimindo nossa gratidão ao entrar nesta cidade muito amada. Logo tivemos o anúncio, não iríamos mais mudar de hotel, estávamos em nosso destino. Não precisaríamos mais sair correndo, carregando a bagagem como o povo de Israel no deserto, quando a nuvem se levantava e eles tinham que acompanhá-la, não importando se estivessem dormindo, comendo ou trabalhando. Eles precisavam deixar tudo e saírem depressa. Em Jerusalém não foi assim. Estávamos em casa. Podíamos até desfazer as malas, não iríamos mais perambular. Chegando ao hotel, logo na recepção, estava a bandeira do Brasil ao lado da israelense. Isso, Israel, hastei a bandeira, arvorai a bandeira aos povos. Isaías 62:10. Esta cena para mim já era o sinal de bem-vindo daquele que nos mandou ser inteiramente hospitaleiros. Alguns tiveram o capricho de posar ao lado delas como um coração dividido entre duas pátrias, ou unindo o útil ao agradável. Com muita emoção, alguns de nós fomos dar uma volta noturna pelas ruas da bela cidade. No primeiro dia já observávamos até os mínimos detalhes e, como ouvimos, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Salmo 48:8. Ao amanhecer, tínhamos o passeio marcado, e ele, o rei, o qual foi super hospitaleiro, nos alegrou e lado a lado, ombro a ombro, quero dizer, abraçados, nos mostrou a sua terra através dos guias.
Como foi bom andar com ele e admirar a linda terra! Contudo, o que mais nos encantava era a elegância de seus passos. Enquanto o acompanhávamos, não nos sentíamos estrangeiros, estávamos em nosso país. Como disse a guia: quem é dono disso aqui? Isto é de todos. Vimos os judeus, que não soem mal, mas na vida natural seríamos considerados rivais, e diriam: os gentios tomaram o noivo de Israel. Alguns deles passavam por nós com orgulho, também pudera. Muitos religiosos com cabeça erguida, nariz empinado, e comentamos: se eles soubessem o que estamos fazendo aqui, se soubessem que tomamos o lugar deles, sentiriam ciúmes. Depois alguém me afirmou que eles realmente têm ciúmes de nós. É bom que tenham mesmo. Pensem se eles sonhassem da nossa amizade com o rei dos judeus, dos segredos a respeito deles mesmos que nos foram revelados. E se eles descobrissem que o rei deles nos pediu em casamento? A Raquel tem razão ao dizer: perdoe, Israel, mas você deu nota fora. Quantas vezes ele deve ter exclamado: ah, Israel, se me ouvisses! Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Salmo 81. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor, contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Isaías 43, 21 e 22. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu quis te acolher debaixo de minhas asas, mas tu desprezaste o teu Deus? Mateus 23, 3. Estávamos muito admirados em saber que eles ainda esperam o Messias, sendo que ele já veio, e saber que ele, rejeitado, ainda veio procurar uma noiva e nos encontrou. Sem palavras, estávamos como que metidos como quem queria dizer: que Israel se enciume, mas vamos herdar a terra e seu proprietário. Contudo, o respeito era imenso, carregando o conselho, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Romanos 11, 25 e 26. Além de não poder ignorar essa verdade, e mesmo com alegria diante da probabilidade de 1 em 1 milhão, e ainda termos sido alcançados, estávamos sob aviso. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Romanos 11, 21. Nosso jornadear era cada vez mais pomposo, e para nós era um prazer imenso quando nos lembrávamos de profecias como: estarão seus pés sobre o monte das oliveiras que está defronte de Jerusalém. Zacarias 14, 4. E era o momento de se conter, pois já estávamos prestes a conhecê-lo. Naquele primeiro dia nos assentamos neste famoso e privilegiado Monte das Oliveiras, apreciando à luz do sol a velha Jerusalém. Foi um momento faustoso, enquanto podíamos frente a ela meditar na Escritura. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Com reverência e respeito e um louvor interior, ao saber que assim como nós a contemplávamos, Jesus, quando ressuscitou juntamente com os que saíram do sepulcro, deram uma volta olhando Jerusalém também. Era grande o gozo e a pergunta: o que há nessa cidade? Movidos por essa curiosidade, fomos até lá para descobrir. Contemplávamos de longe, mas o que queríamos era adentrar aqueles portões. Quantos turistas olhando em direção àquela cidade e a fotografando sem parar. Comprovei. Realmente, a alegria de toda a terra é o monte de Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Salmo 48, 2.
Escrituras e mais escrituras eram trazidas à recordação, como se estivesse estendido sobre ela um grande outdoor. Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Zacarias 8:3. Os olhares curiosos sobre o monte de Sião, onde está Jerusalém, não cessavam. Ah, monte! Existe um mistério a seu respeito. Por isso, o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. Jeremias 31:23. Lembrei-me de uma criança que disse ao profeta: O Senhor estava lá na montanha, porque eu e minha mãe víamos a coluna de fogo subindo e descendo sobre ela. Os professores certa vez soltaram seus alunos para contemplar a mesma coisa. Meu coração vibrou e eu meditei. Se havia uma atração sobre a montanha porque um homem de Deus estava lá e podiam ver a coluna de fogo o visitando, quanto mais há uma atração em direção ao Monte Sião. Como testemunho ocular para mim, esta atração era o próprio Deus, porque eu li suas palavras. Este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Salmo 132. Escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. 2 Crônicas 6:6. E eu, diz o Senhor, eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. 2 Crônicas 2:5. Pelos olhos da fé, vimos lá o Deus que habita em Jerusalém, e ele é mesmo lindo, amável, incomparável, totalmente santo, desejado de todas as nações. Particularmente, cheguei à conclusão que este era o mistério. Esta era a atração para os turistas. Meus olhos confirmaram. Ele disse que habitaria lá, e de fato habita. E no alvoroço da multidão, víamos sendo cumprido sobre a doce cidade. E tu serás chamada procurada, cidade não desamparada. Isaías 62:12. Contemplamos uma porta fechada a que Ezequiel se referiu. Colocamos nossos olhos nela e nosso coração se extravasou de emoção. Era a porta oriental que fez nossos olhos lacrimejarem. Buscamos respostas e as escrituras esclareceram. Esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso estará fechada. Ezequiel 44:2. Aí nos lembramos de quando o jumentinho emprestado chegou e Jesus montou sobre ele, enquanto o povo aclamava: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Lindo, maravilhoso. Mas agora, para chegar a esta porta, é preciso passar pelo cemitério. Então nos contaram que ele foi construído pelo capricho dos muçulmanos, no intento de interromper a profecia que Jesus passaria pelo mesmo caminho, pois eles sabem que, pelo mandamento judaico, um sacerdote não pode passar por um lugar onde esteja sepultado alguém. Números 19:16. Olhos parados, enquanto a mente viajava ao passado, presente e futuro. E agora, meu Deus, como vai passar por lá o nosso santo sacerdote? E as sagradas letras vieram ao maravilhar. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Zacarias 14:4. Todo o nosso interior louvou ao Senhor pela sua forma incrível de remover os túmulos muçulmanos e abrir a porta dourada para o nosso Senhor passar. Disseram-nos também que exatamente no lugar onde está a mesquita teria sido onde Abraão sacrificou Isaque. Pensei, puxa, ali Deus proveu o cordeiro. Depois estive lendo as cartas de nosso irmão João, preciosidade que alguns já esqueceram, e me maravilhei com seu testemunho em Apocalipse 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, e ouvi uma voz do céu,
como voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam como cântico novo diante do trono. Trono no monte de Sião? Bem que íamos logo descobrir que aqueles que o amam, ao pisar sobre ele, se sentem andando em um palácio real, onde todos os plebeus são convidados, mas somente aqueles que se identificam com a realeza recebem roupagens reais. Embora eu entendesse que o Monte Santo e que é bem mais que um lugar geográfico, mas provocou em mim uma sede e eu comecei a analisar a pergunta bíblica. Quem subirá ao monte do Senhor? Não apenas subir, mas quem há de permanecer no seu santo lugar? A resposta foi doce para mim. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Salmo 24. Parecia que Salomão agora entrava no quarto para simplificar as palavras de seu pai. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Provérbios 22:11. Não podíamos ficar lá, extasiados. Era hora de se mexer. Mas guardamos bem na lembrança que naquele vai e vem de turistas que se abrigavam em seu seio, cada vez mais havia um despertamento para mistérios e mais mistérios a respeito do inesquecível monte. Alguns entendiam, outros não, mas não importava. O que importava era que o rei que habita naquele monte se revelou a nós. Quanto ao restante, críamos que um dia ele mesmo nos contaria. Assim a viagem era cada vez mais bela e mais significante ao nos sentirmos parte do plano.